Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco Marco Teles, do Europe Direct Madeira, com quem mantemos esta colaboração já há alguns anos. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos começar por falar de um acordo de parceria celebrado entre a Comissão e Portugal. Que acordo é este? Sim, não é propriamente uma notícia recente, habitualmente trazemos as notícias da semana e de facto esta até já é uma notícia da semana passada, mas que realmente passou despercebido no programa da passada sexta-feira. E, portanto, este é no fundo o 14º acordo que é celebrado entre a Comissão Europeia e um Estado-membro e é o acordo onde fica tudo regulamentado no que toca ao quadro financeiro plurianual. Portanto, nós tivemos no passado o quadro comunitário 14-20, o Madeira 14-20, ou Portugal 14-20 também, que depois, especificamente aqui na região, deu origem ao Programa Operacional 14-20, e agora temos o programa, o Portugal 2030, que corresponde a este período 2021 a 2027. Portanto, esses fundos europeus são sempre organizados em ciclos de 7 anos. Portanto, não tem nada a ver com este PRR. O PRR, falando de uma forma muito simples, é uma espécie de bónus, é um extra, que decorre da situação da pandemia que tivemos e, portanto, para responder aos efeitos dessa pandemia e às consequências. E, portanto, através deste acordo de parceria, fica disponibilizado ao nosso país 23 mil milhões de euros para a coesão económica, social e territorial do nosso país, até praticamente, digamos, com o final da década. Portanto, o acordo estabelece onde é que este montante pode ser utilizado. Sim, em que áreas? Obviamente, sem entrar em detalhes, mas não é dinheiro, para que as pessoas percebam. Portanto, há uma distribuição do Orçamento da União Europeia pelos 27 Estados-membros. Naturalmente, há países, o valor não é fixo, há países que recebem mais, outros recebem menos. No caso do nosso país, só para também deixar claro, aquilo que nós recebemos da União Europeia é muito superior àquilo que nós contribuímos para o Orçamento Geral da União Europeia, porque todos os países contribuem, mas de facto, em termos de receita, nós acabamos por receber mais, o que não acontece, por exemplo, como a Alemanha, como a França, são situações distintas. A Comissão pretende que estes montantes entrem na economia e a diversifiquem, é isso? Sim, no fundo a ideia também, no fundo é que este pacote financeiro ele tem determinadas orientações, desde logo a questão da transição ecológica, transição digital, que são desígnios da própria União Europeia. Estes princípios têm que estar, obviamente, consagrados, portanto, é um plano, é um orçamento, é um quadro financeiro que está orientado de acordo também com aquelas que são as prioridades da União Europeia e, além dessas questões que falamos aqui, obviamente o desenvolvimento territorial equilibrado é também uma das preocupações deste orçamento. Esbater diferenças entre regiões, litoral, provavelmente, e de interior. Litoral e interior, que é um clássico na discussão do ordenamento e da organização do nosso país e, obviamente, teria que ser contemplado aqui, ter uma atenção especial às regiões ultraperiféricas. E isso acontece. E isso acontece. Por isso mesmo, no âmbito deste acordo de parceria, a União Europeia irá investir 1,9, praticamente 2 mil milhões de euros nas RUP, e isto é um valor global para Açores e Madeira, e, portanto, isto à volta de 5 objetivos estratégicos que estão definidos para a União, que é precisamente uma Europa mais inteligente, mais verde, mais conectada, mais social e mais próxima dos cidadãos. Podem os cidadãos consultar a forma como estas verbas são divididas, partilhadas, atribuídas, aplicadas. Isso é um aspecto muito importante que a Marta está a referir, porque ainda na semana passada, estou-me a recordar, nós falamos aqui no nosso programa da percepção que os europeus tinham sobre a corrupção. Sim, sobre a utilização desconfiança dos fundos também. Também a desconfiança em relação a algumas instituições públicas, por exemplo, isso de facto era notório nos resultados desse Eurobarómetro especial que foi produzido, mas onde é que eu queria chegar com essa questão? É que, contrariamente ao que às vezes circula por aí, isto não são fundos atribuídos no corredor, à porta fechada e do desconhecimento das pessoas, quer dizer, nós podemos gostar ou não gostar destas matérias, interessarmos ou não, termos interesse em pesquisar e em saber, mas
toda esta distribuição de fundos é feita de uma forma muito clara e muito transparente. Apenas para dar o exemplo, existe uma plataforma na internet, para quem quiser, chama-se Cohesio, com K-O-H-E-S-I-O, Cohesio, e é basicamente uma plataforma online produzida pela Comissão Europeia e onde nós conseguimos aceder a essa plataforma de forma gratuita, sem qualquer registro, ou quer que seja, e conseguimos ver projetos beneficiários que são cofinanciados pela política de coesão da União Europeia no anterior quadro 2014-2020. E, portanto, qualquer pessoa que esteja agora a ouvir e que tenha este interesse, procura no Google plataforma Cohesio, aparece todo o nosso país lá exposto e consegue ver, ampliar o mapa sobre a Madeira, e sobre a Madeira consegue ver exatamente os projetos que estão financiados, e quem foram os parceiros, e quem recebeu e quem não recebeu. Portanto, depois pode estar de acordo ou não. Isto só para dizer que com os financiamentos atribuídos, há toda a transparência. Sim, a gente pode ter discordar, uma opinião pessoal de concordar, discordar, que acharmos que, por exemplo, um investimento numa determinada... A mesma questão sobre o PRR. O Governo Nacional tomou determinadas orientações e decisões relativamente à aplicação desses fundos, embora aí houvesse também orientações por parte da Comissão, não era utilizada da forma como nós queríamos. Agora, nós podemos de facto discordar da prioridade que é dada à aplicação de fundos e entendermos que na nossa visão seria mais coerente aplicar numa outra área, mas a transparência existe e, portanto, isso é público. Agora, o que me parece sobre esta matéria é que, e voltando até à tal ligação do resultado do Eurobarómetro da semana passada, acho que é muito importante nós não repetirmos erros que houve no passado, desde sempre, desde 86, que é quando se aplicam os fundos comunitários, e haveria aqui duas coisas a dizer. A primeira, a aplicação desses fundos europeus, eu acho que devia-se utilizar apenas a expressão de fundos europeus ou fundos comunitários. Sim. Porque as pessoas não querem saber se é FEDER, se é Fundo Social Europeu. Não reportar-se. Eu acho que quando se complica a questão do fundo, eu percebo que, tecnicamente, quem está a utilizar um fundo tem que, do ponto de vista técnico, está obrigado a fazer referência. Mas depois outra coisa é o discurso político sobre estas matérias. E eu acho que aí nós devemos simplificar, porque se nós começamos a entrar a esmiuçar no tipo de fundo que é, as pessoas não querem saber. Basta saber que é um fundo europeu, um fundo que vem de Bruxelas, um fundo da União Europeia para apoiar determinado Estado-membro. Isso é um aspecto da simplificação da comunicação que eu acho que é fundamental. E a segunda é realmente não haver qualquer tipo de omissão no financiamento dos projetos, que é um clássico. Eu não posso anunciar no dia da abertura de um projeto, ou no dia que eu faço o anúncio de um projeto, de um investimento, seja aqui na região autónoma da Madeira, seja nos Açores, no Algarve, no Alentejo, em qualquer ponto do país, não faz sentido que a gente esqueça, não estou a dizer que seja intencional, mas que a gente esqueça de fazer referência que daquele investimento 70%, 80% ou a totalidade é dinheiro. Muitas vezes é isso que acontece. O caso do PRR, que isso são fundos que têm origem na União Europeia. Portanto, isso é fundamental, que é para depois nós não chegarmos a 2024, que está aí à porta, nas eleições europeias, andarmos ali a correr, a relembrar que afinal isto que acontece aqui à sua volta do cidadão, afinal até já vem da Europa. Portanto, as pessoas têm o direito, e é saudável que percebam que muitas das coisas que beneficiam no seu dia-a-dia têm o contributo da União Europeia. Isso é fundamental. Falemos de um outro tema. A Comissão Europeia apresentou um plano de contingência para a redução do consumo de gás, e nem todos os Estados-membros ficaram satisfeitos, não é? Acho que é um plano que ainda vai dar que falar. Vai dar que falar. Portanto, basicamente o que apresenta a Comissão Europeia veio esta semana a apresentar, como disse, é um plano de contingência que tem como meta objetivar a redução do consumo de gás na totalidade dos países da União Europeia em cerca de 15%. Portanto, 15%, para nós termos a ideia do consumo de gás, no espaço europeu ainda equivale a qualquer coisa como 45 mil milhões de metros cúbicos de gás. E isto, especificamente, a começar agora por um período que começaria agora já no dia 1 de agosto deste ano e o dia 31 de março de 2023. O que é que Ursula von der Leyen argumenta em relação a esta questão? É que há receios fundados, sem dúvida, que possa haver cortes
parciais ou até na totalidade por parte da Rússia no que toca ao abastecimento de gás. Há um gasoduto que está em manutenção também, e que se pensa que poderá não voltar e que pode ser a funcionar, não é? Exatamente. Só para nós termos ideia, relembrando, que com certeza as pessoas sabem, mas a União Europeia importa 90% do gás que consome e, por acaso, 45% vem da Rússia. Portanto, há aqui esta tal dependência. Dizer que desde o surgimento do conflito com a Ucrânia, a União Europeia avançou com um programa específico que foi o Repower EU e, portanto, ao abrigo dessa estratégia já houve trabalho realizado. Neste momento, por exemplo, o armazenamento de gás no espaço europeu está em 64%, o que já é um valor bastante interessante, e, por outro lado, o próprio fornecimento de gás de outras fontes aumentou em 75% em relação ao ano anterior. Portanto, tem havido esse esforço de diversificação e nós não ficarmos tão dependentes da Rússia, precisamente para prevenir alguma atitude mais complicada no futuro, mas a Comissão queria ir mais longe e propor esta redução de 15%, que passaria muito, numa primeira fase, pela recomendação, pelo Conselho à poupança de gás, a pensar que depois, obviamente, no inverno, eu sei que isto, obviamente, para nós poderá não fazer muito sentido, mas para os países do centro e do norte da Europa, sobretudo pelo aquecimento do frio, o gás é absolutamente essencial. E, portanto, para evitar que haja aqui uma situação muito complicada no próximo inverno, há esta sugestão, que não calhou de facto muito bem. A Espanha disse logo que não concordava com esta proposta de solidariedade, que é isso que se trata, porque determinados países não têm tantos problemas como outros, o caso do nosso, por exemplo. Portugal também negou. Até porque não está interligado ao resto da rede de gás europeia e, aliás, o próprio secretário de Estado do Ambiente e Energia foi, ainda ontem, muito categórico em relação a essa questão, a dizer que não apoiava, não concordava com esta situação. Os espanhóis falam na situação de concordar com a ideia de recomendar às pessoas, às instituições, à administração pública, que haja de facto à indústria uma poupança na medida do possível. Agora, impor cotas, restrições, limitações ao uso do gás, não. Os gregos foram também da mesma opinião, e isto apenas para encerrar o assunto, dizer que na próxima terça-feira haverá um Conselho Extraordinário da Energia da União Europeia e, portanto, eu tenho a certeza que na próxima semana teremos aí uma reunião muito acesa, não vou dizer inflamada, porque também isto com o gás se calhar não combina bem as expressões, mas vamos ter de certeza aí muitas opiniões divergentes sobre esta matéria e vamos ver o que sai. Ursula von der Leyen disse que a Rússia está a chantagear-nos, a usar o gás como uma arma de guerra. É uma expressão forte, mas é verdadeira. Honestamente, se me perguntar, eu diria que sim. Obviamente estamos a utilizar um recurso, neste caso energético, que sabemos que é vital para o funcionamento do espaço europeu, para o desenvolvimento económico, para o bem-estar e para o conforto das pessoas. Portanto, é algo absolutamente essencial e, portanto, claramente se percebe que é efetivamente uma chantagem, é a expressão correta. Outra questão que vai com certeza impactar nas nossas vidas tem a ver com a subida das taxas de juros, determinada em Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Sim, eu não queria ser aqui o profeta da desgraça, mas efetivamente nem um mensageiro, mas de facto isto era algo que já se esperava. Já se anunciava. Já anunciava há algum tempo. Já se falava. Ainda no mês passado, isto era um tema que estava em cima da mesa por parte do Banco Central Europeu, só que esperava-se que o aumento da taxa de juro não atingisse os 0,5. Falava-se em 0,25 ou 0,30 e efetivamente o valor aqui que foi anunciado pelo Banco Central Europeu é de 0,5. Mas isto tem uma explicação, que é uma tentativa por parte do Banco Central Europeu em travar a subida generalizada dos preços que todos nós estamos a sentir. Sim, a inflação. A inflação. E só para nós termos a ideia, portanto, esta subida generalizada de preços é da inflação que nós estamos a falar e, portanto, a inflação média dos países do espaço europeu está em 8,6%. Isto é um máximo histórico desde a criação da moeda única e, inclusivamente, já se fala que numa próxima reunião em setembro possa haver a necessidade de subir novamente as taxas de juros e, inclusivamente, até já se fala que possa ser num valor semelhante a este, 0,5. O que, para as famílias, obviamente, é extremamente complicado.
Fala-se muito no crédito à habitação. Obviamente, a pensar na questão do consumo, e aqui o consumo essencial, grande parte das despesas estão associadas à necessidade de ter uma habitação e, portanto, o tal crédito à habitação. O problema é que as pessoas não têm só créditos à habitação. Têm muitos outros créditos. Ao consumo. O problema é que também, nas alturas em que as coisas estão melhores, não se faz, se calhar, a devida poupança, não se acautela o futuro e pensamos que a situação se vai manter assim eternamente, e, portanto, a ideia das taxas de juros zero ou taxas de juros negativas, não iam durar assim para sempre. Aliás, todos nós já percebemos que a vida é feita de ciclos, de altos e baixos. Mas isto tem muito a ver também com a guerra da Ucrânia. Claro que sim. Claro que também tem a ver com essa situação. Disso. É também um reflexo. As coisas todas na economia acabam por estar interligadas. O problema está aqui é que, se subíssemos as taxas de juros, aumentava o crédito, a habitação, os nossos empréstimos, mas entretanto a inflação reduzia e os preços baixavam. Bom, o problema é se aumentam os custos e mantêm-se os preços altos resultantes da inflação. Portanto, teremos que esperar. Vamos ver a evolução, mas de facto, obviamente, eu percebo, não são de todo boas notícias para quem tem crédito, que é, eu, sem ter números em concreto, mas eu diria que é a generalidade dos portugueses, não é? Marco Teles, para terminar esta nossa conversa, uma referência ao Summer Camp, que acontece uma vez mais no mês de agosto, neste caso nos Açores. Sim, é uma novidade, porque esta é a quinta edição do Summer Camp. A primeira aconteceu em Monsanto em 2017, depois passou-se para Marvão 2018, Monsaraz 2019, e aqui um parênteses para dizer que tive a felicidade de poder participar nesta iniciativa e que foi muito interessante porque pude constatar o valor, de facto, deste projeto da representação da Comissão Europeia, e a última foi em Alcotim 2021. Agora, 2022, damos um salto para uma região ultraperiférica, para uma ilha, neste caso, para São Miguel, nos Açores, numa iniciativa que terá o apoio do Governo Regional dos Açores e da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Mas o que é o camp? O Summer Camp? O Summer Camp, basicamente, para, em poucas palavras explicar, é basicamente uma escola de verão, uma iniciativa da representação da Comissão Europeia, e que decorre desta ideia de que seria realmente interessante nós juntarmos estudantes universitários para debater o projeto europeu, contar com a opinião deles. São no fundo, líderes de opinião para o futuro, que irão desempenhar um papel muito importante no próprio projeto europeu, e, portanto, o que a representação faz é abrir candidaturas. Portanto, isto está aberto a todos os estudantes que frequentam o ensino superior e que tenham até 30 anos de idade. E numa fase inicial é certo que, e ainda hoje, se privilegiava sobretudo os estudantes ligados, por exemplo, à área do jornalismo, das relações internacionais, da ciência política, dos assuntos europeus. Hoje, embora tenha-se uma atenção especial para essas áreas, qualquer estudante do ensino superior, da engenharia, do direito, das ciências da educação, acima de tudo estão a ter em consideração também, para já também a distribuição, porque o número de estudantes é relativamente restrito, há em consideração também a representação, a distribuição geográfica no país, e há depois uma atenção especial à motivação, ou seja, poderá ser alguém que está na engenharia mecânica, mas que tem uma grande apetência pelos assuntos europeus, que já participou num conjunto de iniciativas, e, portanto, a ideia é que durante um conjunto de dias estes estudantes possam estar em contacto com entendidos e peritos da União Europeia, inclusivamente em edições anteriores participaram até comissários europeus neste tipo de projeto, e acima de tudo é reunir ali, mais do que ouvir, são momentos para eles trocarem impressões entre eles e darem sugestões sobre o próprio projeto europeu. É debate então, conversa. Muito debate, muita interação e muitas conclusões sobre a situação atual da União Europeia e aquilo que se quer para o futuro. Aliás, para este ano em particular, o que é que vai ser dado uma ênfase muito particular para este projeto será o resultado da conferência sobre o futuro da União Europeia, que foram anunciadas, portanto, no dia 9 de maio pela Presidente da Comissão.
e também, obviamente, aqui um assunto também muito recorrente, que é a própria ligação dos cidadãos ao espaço europeu, ao projeto e às próprias instituições europeias. Ou seja, aprender uns com os outros, com as tutorias que vão acontecendo por parte das pessoas que vão dar este apoio e os convidados que participam neste projeto, mas pelo próprio ambiente que se cria à volta do Summer Camp, normalmente os resultados são muito positivos. Eu devo dizer que acho que não conheço ninguém que tenha participado e que não tenha dito bem deste projeto e desta iniciativa, saem sempre de lá com uma perspectiva muito diferente e muito enriquecedora sobre a União Europeia. E este ano terá um significado talvez particular, porque se assinala o Ano Europeu da Juventude, por um lado, e os 35 anos do programa Erasmus. Sim, acredito que são questões que não vão passar à margem do evento. Efetivamente, este ano é o Ano Europeu da Juventude e, portanto, faz todo o sentido que lhes seja dada uma atenção muito particular e acredito que realmente o programa Erasmus também não vai passar despercebido, porque, como referiu, são 35 anos de Erasmus, um programa de enorme sucesso dentro do conjunto de programas que existe na União Europeia e, portanto, de certeza que eles também vão debater, até porque a maior parte destes estudantes já beneficiaram, de certeza, de um projeto Erasmus e, portanto, podem dizer na primeira pessoa as mais-valias e as vantagens que este projeto tem. Marco Teles, fechamos com esta conversa um ciclo de programas, mais um, Nós é Europa. Vamos de férias. Vamos de férias, também é necessário, mas o projeto europeu continua e, portanto, ainda que não havendo o programa, a sugestão de acompanhar as notícias e a atualidade europeia através da comunicação social e não querendo fazer publicidade, mas pronto, através do Europe Direct, do Centro de Informação, ao serviço da Comissão Europeia, onde nós também, semanalmente, vamos tentando, mesmo de férias, não interrompemos para férias, portanto, mantemos esse serviço de informação sempre a funcionar. E, portanto, aproveito já agora também para desejar boas férias a quem vai agora. E eu agradeço a colaboração do Europe Direct Madeira e desejo também ao Marco Teles e à distância à doutora Ana Rita Barros, também costuma aqui estar. Exato. Umas boas férias. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima.